De olho nas atualizações. Nova ferramenta permite acompanhar os processos do TCE Ceará com alertas no e-mail e no celular. Da teoria à prática. Estudantes de redenção conhecem de perto a atuação da Corte de Contas. Saneamento básico. Tribunal fiscaliza a destinação de resíduos sólidos. E quase 100 municípios já receberam as capacitações do TCE Eduque em 2025. Esses são alguns dos nossos destaques dessa edição do Acontece TV, que começa agora. Olá! O TCE Ceará apresenta um novo recurso tecnológico. É a ferramenta Push Prazo, que facilita o acompanhamento de processos do tribunal por meio de alertas que chegam no e-mail ou no celular. Com o objetivo de auxiliar os jurisdicionários quanto ao cumprimento dos prazos processuais, o Tribunal de Contas do Ceará desenvolveu a ferramenta Push Prazo. O serviço comunica aos usuários cadastrados por e-mail e WhatsApp as datas de início e de término dos prazos para apresentação de defesa ou manifestação de processos. Desenvolvido pela Secretaria de Serviços Processuais, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, o recurso integra-se aos sistemas processuais eletrônicos do TCE Ceará e permite maior segurança e eficiência no acompanhamento das fases de defesa, manifestação e cumprimento de diligências. Essa ideia surgiu a partir de demandas na ouvidoria, tanto na ouvidoria quanto na nossa gerência de controle de prazo, a respeito do início e final de prazo. Os jurisdicionados tinham certas dúvidas quanto ao acompanhamento. E aí, a partir disso, a gente teve a ideia de desenvolver essa ferramenta, em conjunto com a STI, para facilitar a vida de quem tem processo aqui no tribunal, de forma que eles pudessem responder dentro do prazo suas manifestações. A comunicação pelos canais possui caráter exclusivamente informativo e não solicita outros dados pessoais. A ferramenta informa apenas sobre comunicações de audiência, citação, diligência e medida cautelar. Para verificar eventuais atualizações que possam impactar as datas, você pode acompanhar o simulador de contagem de prazos, disponível no portal de serviços do TCE Ceará, na seção Serviços em Destaque. Da teoria à prática. Estudantes de redenção estiveram semana passada no TCE Ceará participando de uma visita à cidadã guiada, na qual conheceram a atuação da Corte de Contas. Os alunos de redenção da Escola Estadual de Educação Profissional Adolfo Ferreira, dos cursos de Administração e Logística, conheceram a Corte de Contas cearense nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente. A colaboradora do Instituto Plácido Castelo, Tainara Figueiredo, acompanhou as turmas e apresentou aos estudantes o objetivo do TCE Ceará na administração pública e como eles podem exercer os seus direitos cidadãos por meio de denúncias, elogios e sugestões na ouvidoria. A visita cidadã guiada, ela proporciona a aproximação da sociedade civil. Isso, quando eu falo sociedade civil, a gente trabalha voltado para os jovens de ensino fundamental e médio, onde a gente procura aproximar eles do tribunal e que eles consigam entender qual é o seu papel e a sua função dentro da sociedade na qual eles vivem. Então, quando nós trazemos os alunos, a gente abre as portas para os alunos, o nosso intuito é que eles entendam o papel deles como cidadão e o que eles podem influenciar na gestão pública do seu município. São visitas que a gente programa com o objetivo de alinhar o conhecimento que nós temos teórico de forma prática, Nós temos várias disciplinas que conversam muito bem com o que acontece aqui dentro da instituição, Como, por exemplo, a disciplina de introdução ao curso, que é uma disciplina que trata do direito, do direito empresarial, e aí a gente vai trazendo essas informações, contextualizando com o que acontece no dia a dia das empresas e também das instituições do setor público, Com o objetivo de conhecer a administração pública, de como é feita a prestação de contas e as diversas atividades da Corte Cearense, a visita cidadã guiada apresentou aos estudantes de redenção sobre as funções do TCE Ceará. Para mim foi uma ação bem importante, porque
Teve muitas coisas, conhecimentos, né, que eu não sabia, como até meus colegas também. E eu tenho certeza que tudo que eu aprendi hoje aqui, sobre os direitos que eu tenho, que coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer, que é como ajudar a sociedade, questões das coisas que às vezes a gente precisa de manutenção em ônibus, escola, etc. E também elogiar também o Estado, por muitas vezes ser bem eficiente em alguns assuntos que a gente precisa, principalmente nós como os alunos. E foi muito bom, porque assim, eu sabendo esse conhecimento tão rico, né, e tão importante, eu posso espalhar para as pessoas que não sabem e assim a gente continuar ajudando cada vez mais. Na segunda apresentação, a psicóloga do TCE Ceará, Isabelle Gomes, mostrou detalhes de programas e serviços destinados ao desenvolvimento do corpo funcional da Corte. Após o momento de exposições, os estudantes conheceram a Secretaria de Controle Externo e o plenário do edifício 5 de outubro. É muito importante que nós venhamos a saber o que é realmente o Tribunal de Contas e como ele atua na nossa sociedade, né? Porque, por exemplo, isso era um conhecimento que eu mesma não tinha antes. E eu achei muito legal a forma que explicaram, muito legal o cenário. E eu acho que eu até me interessei muito mesmo para vir trabalhar, talvez futuramente, né? As visitas podem ser agendadas para alunos de nível médio e superior através do e-mail ipc@tce.ce.gov.br, pelo telefone 85-3125-8522 ou pelo WhatsApp 85-3488-4855. No próximo bloco, a gente fala sobre saneamento básico e como o tribunal vem acompanhando a questão ambiental. A nossa entrevistada é a servidora Wanda Gomes. O TCE Ceará e o Ministério Público do Estado têm atuado em conjunto em prol de políticas públicas voltadas ao saneamento básico, que envolve serviços de água, esgoto, coleta de lixo e tratamento de resíduos sólidos. A atuação visa a proteção dos recursos naturais e o bem-estar da sociedade. Esse é o tema do nosso Conexão Cidadão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o programa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde a gente aprofunda temas importantes que acontecem aqui nessa corte cearense, né, Carol? Exatamente. Isso porque o tribunal vem realizando, desde o ano passado, fiscalizações envolvendo a temática do saneamento básico. Por isso, nada mais, nada menos que Wanda, a que entende tudo sobre esse assunto, que domina, que dá todas as diretrizes. Obrigado pelo convite, né? Para mim é sempre prazeroso poder falar sobre saneamento básico, essa política que está, assim, uma das principais estratégias do TCE Ceará, né? A gente vem implementando as ações, né, de fiscalizações dessa política desde 2024 do ano passado, né? Começou com o nosso acordo de cooperação técnica junto com o MP, o Ministério Público do Ceará, né? Em junho agora fez 1 ano do nosso acordo. E de lá para cá, Carol e Dimitri, nós temos feito algumas fiscalizações considerando uma estratégia inicial, né? A estratégia inicial era que, com relação à questão dos lixões, porque, embora o saneamento básico tenha 4 setores, a diretriz inicial do presidente é que a gente começasse por aquela que tivesse mais defasada. E, na realidade, nós começamos por aquele setor que não só está defasado, mas que as metas já estão totalmente comprometidas, que é o setor de resíduos sólidos com a eliminação dos lixões. É uma política desafiadora e é uma política muito cara e é uma política tecnicamente que exige conhecimento, que exige enfrentamento, né? E aí, por uma decisão do tribunal, nós começamos pela questão dos resíduos sólidos nos municípios. Por quê? Porque é uma meta que já estava comprometida, né? Em agosto de 2024, a questão de eliminar lixões já chegou no seu prazo final, né? Em 2010 a gente teve a política, 2014 era o prazo de eliminar lixão, ninguém eliminou. 2021 foi o prazo, foi novamente um novo prazo para eliminar lixão, ninguém eliminou, foi para 2024, né? E também ninguém conseguiu eliminar. Na realidade, segundo dados da Secretaria das Cidades, hospedado no site da COGÉ, no Atlas COGÉ, em 2021 nós tínhamos 387 lixões no estado de Ceará,
né? E desses 387, era uma média de 286 ativos e 101 inativos. A partir desse panorama, né, digo, como é que a gente vai atuar? Vamos atuar naqueles municípios onde tem disponibilidade de destinação final adequada, que não seja lixão, sejam aterros sanitários, e que ainda continuam mantendo lixões em seus territórios. Por conta disso, nós fiscalizamos a região metropolitana de Sobral, que tem uma CTR, né, que atende 19 municípios. O que é a CTR? CTR é uma Central de Tratamento de Resíduos. É algo mais completo do que um aterro sanitário, né? E aí, os 19 municípios, a estratégia se 19 municípios daquela região não tem onde jogar adequadamente seus resíduos, qual o sentido de ter lixão? Não pode ter lixão. Já que todos encaminham para esse espaço, já que todos, né, deveriam encaminhar, né, para a CTE, que é a Central de Tratamento de Resíduos, então não tinha motivação para manter lixão no âmbito desses territórios. Então, assim, nós partimos para eliminar essas chagas, né, nesses municípios que possuem disponibilidade. E aí, de junho para cá, nós fiscalizamos, nós no âmbito do TCE, fiscalizamos 61 municípios, considerando a CTR da região metropolitana de Sobral, os 3 aterros sanitários metropolitanos da região metropolitana de Fortaleza e os municípios do Cariri, da região metropolitana do Cariri. Aí você diz, por que vocês foram para a região metropolitana do Cariri se lá não tem disponibilidade de aterro público funcionando? Não tem, mas existe uma concessão que foi dada, né, que foi outorgada para que a empresa contratada tratasse da destinação final dos resíduos daquela região metropolitana. Esse é um dos motivos. O outro motivo que as regiões metropolitanas são os maiores geradores de resíduos do estado do Ceará. Para você ter ideia, se nós eliminarmos essa chaga das regiões metropolitanas do Ceará, segundo o Sinisa 2024, a gente está tratando de 76% da geração. E a gente começou por esses municípios. Além das regiões metropolitanas, nós fomos à região do Vale do Jaguaribe, que tem uma CTR em execução. A gente precisa estar aí andando desde 2018. A gente está atuando para que essa obra seja concluída, porque quando concluída ela vai atender 13 municípios, que existe 32 lixões entre ativos e inativos, e o tribunal está promovendo, buscando a conclusão dessa obra. Até agora a gente tem aterros sanitários com a média de 20, 30 anos, e a ideia é que para os aterros sanitários vão somente os rejeitos. O que a gente chama de rejeito? É aquele resíduo que não tem mais nenhuma forma de aproveitamento, né? Se a gente conseguisse chegar nessa situação ideal de encaminhar para os aterros sanitários somente rejeitos, nós teríamos aterros sanitários aí durando décadas, né? E não acontece. Nós temos um exemplo recente que a gente detectou durante as nossas fiscalizações, que é o aterro sanitário metropolitano de Aquiraz, né? O ASML, que a gente chama Aterro Sanitário Metropolitano Leste. Ele se extinguiu agora em 31 de julho, né? Nós já implementamos ações no sentido de que tem que ter o pai da criança. O aterro foi construído pelo estado de Ceará, cedido ao município de Aquiraz, e durante, acho que quase 30 anos, o município de Aquiraz e o município de Eusébio colocaram seus resíduos naquele local. Agora, a vida útil dele se encerrou, mas ele precisa ser monitorado. E, Wanda, a gente verifica que realmente houve um levantamento, uma verificação sobre a situação dos principais aterros, né? E a situação dos lixões. E então, assim, qual vai ser os próximos passos previstos? Os próximos passos, Carol, a gente pretende atuar como nós já vimos aqueles consórcios públicos ou agrupamento de municípios, que existem municípios que estão atuando juntos, mas não são consorciados, que é o caso de Fortaleza e Caucaia, né? Fortaleza e Caucaia depositam os seus resíduos no aterro sanitário de Caucaia, mas eles não são consorciados, né? E quando a gente exaurir essas duas formas, que vai ser agora, a gente vai passar para aquelas regiões onde não existe disponibilidade, não existe projeto, né? E vamos dizer assim, são aquelas regiões onde você tem aqueles municípios mais deficientes, vamos dizer assim, financeiramente, orçamentariamente. A ideia é que a gente comece a trabalhar agora junto aos consórcios públicos. Nós temos 21 consórcios públicos formados, né? E esses consórcios foram formados com o objetivo de resolver a questão da destinação final dos municípios componentes que participam dele. Muito obrigada, Wanda, pela sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço.
No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, quase 6.500 pessoas foram capacitadas só este ano com os cursos no TCE Eduque no interior cearense. Quase 100 municípios cearenses já receberam em 2025 as capacitações da Escola de Contas do Tribunal através do programa TCE Eduque. O tema central da caravana de qualificações é a nova lei de licitações. Práticas e atualizações das leis aplicadas à gestão pública estiveram em pauta em 6 municípios cearenses de 7 a 9 de outubro. As atividades fazem parte da 15ª etapa do TCE Eduque, Programa de Educação Continuada do TCE Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo, e ocorreram em Freixeirinha e Mucambo no dia 7, em Coreaú e Moraújo no dia 8 e em Granja e Martinópole no dia 9. Cerca de 400 pessoas receberam as orientações. 3 temas foram ofertados nessas capacitações: nova lei de licitações e contratos administrativos, conselhos de políticas públicas, controle social e transparência e ouvidorias municipais em processo de inovação. Os conteúdos foram ministrados por servidores do TCE Ceará. No curso sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, foram apresentadas as principais mudanças legislativas, bem como as práticas que impactam a gestão pública a partir da Lei 14.133 de 2021. As ações foram conduzidas simultaneamente pelo diretor de Fiscalização de Atos de Gestão 1, Cristiano Góes, e pela servidora da Assessoria de Qualidade e Inovação, Edna Xavier. A oficina prática Ouvidorias Municipais em Processo de Inovação propõe um debate sobre os canais de comunicação entre cidadãos e gestores, estimulando a transparência e o diálogo, além de abordar a criação da rede de ouvidores. A qualificação foi conduzida pela servidora da ouvidoria do TCE Ceará, Cristiana Coelho Sintra, e pela colaboradora Ana Carolina Azevedo. A formação Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, Conselhos de Políticas Públicas, visa fortalecer a participação da sociedade na fiscalização e no acompanhamento da administração pública. O gerente de Planejamento e Execução de Soluções de Aprendizagem do IPC, Pedro Henrique Camelo, foi o responsável pelo encontro técnico. O curso ele traz um desenho com 3 eixos. Primeiro, a questão dos marcos legais, né, que já inicia com a Constituição e chegando até leis municipais, estadual e federal, que subsidiam, né, no âmbito de cada conselho. Isso é um ponto. Mas aí a gente aborda também a questão do papel dos conselheiros, a constituição dos conselhos, né, enquanto formulação mesmo desse colegiado. E a outra parte é o monitoramento, que entra a questão das prestações de contas, de gestão, né, que essa prestação de conta acontece na paridade entre governo e a sociedade civil, em cada política pública. Com a conclusão desta etapa, a iniciativa contabiliza a participação de 6.467 pessoas em 99 municípios somente em 2025. Até o final do ano, outras 13 cidades cearenses serão contempladas com as qualificações, totalizando as 112 previstas. O 16º ciclo de capacitações do TCE Eduque deste ano ocorrerá em Croatá e Guaraciaba do Norte no dia 21 de outubro, em Graça e Pacujá no dia 22 e em Heriutaba e Varjota no dia 23. Para participar, basta acessar o IPC Eduque e escolher o curso do seu interesse. Acompanhe agora outros destaques essa semana no Tribunal de Contas do Ceará com Viviane Gonçalves, direto da nossa redação. Olá, Kelly. Olá a todos que acompanham o Acontece TV. O TCE Ceará participou do encerramento da primeira fase do projeto Conselhos em Rede. O encontro, promovido pelo Ministério Público do Estado do Ceará, ocorreu no dia 13 de outubro e teve como objetivo promover o fortalecimento dos conselhos municipais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e apresentar os principais indicadores obtidos na primeira etapa do projeto. E anota essa dica cultural.
No dia 31 de outubro, o TCE Ceará promove mais uma edição do Café com Leitura. O encontro aberto ao público tem o objetivo de ampliar e estimular a discussão sobre obras literárias. Nesta próxima edição, o livro será O Romper das Conchas, da escritora Emanuela Ribeiro, que estará presente no evento. O TCE Ceará completou 90 anos com uma programação especial. No dia 14 de outubro, membros, autoridades políticas, gestores públicos e servidores estiveram reunidos na sessão especial do Pleno. A programação contou com a entrega da medalha Mérito de Contas, in memoriam, ao conselheiro Alexandre Figueiredo, pelos relevantes serviços prestados à administração pública estadual. Confira a cobertura completa deste evento na próxima edição do Acontece TV. Essas foram as notícias do Direto da Redação. É com você, Kelly. Obrigada, Vivi. Se você quiser rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana.